Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos ter um bom tempo na presença de Deus. Eu gostaria de chamar vocês a atenção para o livro de Mateus 25. A gente ir direto para a Escritura. A gente vai ler um pouquinho hoje algumas coisas. E vamos... Mateus capítulo 25. A gente vai ler o primeiro verso ali. E aí depois a gente vai orar, vocês assentam e eu vou continuar aqui a leitura. Mateus capítulo 25, o primeiro verso não, né? O verso 31, na verdade, né? Mateus 25, verso 31. A gente vai ler, aí depois a gente ora, e aí vocês se assentam e a gente continua, amém? Vocês acharam? Digo amém. Amém. Então vamos ler. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Eterno, Pai, muito obrigado por nos reunir mais uma vez aqui. Pai, nós queremos, ao Senhor, chegar a Ti em oração. Nós oramos já pelas ofertas, Pai, pelos necessitados. Lembramos aqui, Senhor, do irmão Ezequias, Pai, que está com muitos problemas no seu corpo, Pai. Ó, Senhor, ele começou a fazer uma fisioterapia e isso mexeu com todas as coisas que estavam erradas ali, Pai. Ó, Pai, ele está com dores no seu corpo, Pai, que o Senhor possa amenizar as suas dores, Pai, e o ajudar, Pai, num momento como esse, Pai. Pai, que o Senhor possa fazer a Tua cura sobre o Teu servo e sobre os Teus servos que aqui estão, que precisam de cura, Pai. Porque o Senhor nunca perdeu o poder da cura, Pai. Ó, Senhor, a cura é uma propriedade, Senhor, que nós, como cristãos, podemos requerer de Ti, Pai. Então, que o Senhor possa curar os Teus filhos, Pai, de qualquer doença, Pai. Não existe doença difícil para Ti, Pai. O que existe é a nossa falta de fé para essas doenças, Pai. Mas, ó Deus, o Senhor é o todo suficiente, o Senhor é o todo curador, Senhor. O Senhor, não há impedimento, Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor possa curar os Teus filhos essa noite, possa curar também a nossa alma, a nossa mente, Pai, que nós possamos estar completos diante de Ti, Pai. Pai, eu peço que o Senhor perdoe nossos pecados, Pai. Ó, Senhor, nós estamos chegando no final de semana, Pai, e ó, Deus, nós trabalhamos e fizemos coisas erradas essa semana, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar, Pai, e nos ajudar aqui nessa nossa pequena reunião, Pai, mas é uma reunião que nós invocamos o Teu nome para estar aqui. Ó, Pai, nós nos reunimos aqui em Teu nome, e o Senhor disse que estaria onde estivessem 2 ou 3 reunidos, Pai. Pai, nós agradecemos que a Tua presença está aqui em nosso meio. Ó, Senhor, venha com cura, venha com liberdade, Senhor, venha com a Tua revelação. Ó, Senhor, e repouso no coração dos Teus filhos, é o que eu te peço. Ajude a mim que eu vou falar, é a eles que eu vou ouvir, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Meus irmãos, eu tenho algumas escrituras aqui que eu quero ler com vocês. Eu tive que pegar elas rapidamente, mas vou tentar entrar um pouquinho nesse assunto. Talvez eu continue ele em outra oportunidade, mas eu quero chamar vocês a atenção. Eu tenho um tema, né? Meu tema é
o julgamento da terça parte das nações vivas. Então a gente está muito familiarizado, por exemplo, com a expressão do trono branco, né? A gente está familiarizado quanto a isso. A gente sabe que um dia haverá um julgamento universal. Todas as pessoas que já viveram na face da terra vão ressuscitar na segunda ressurreição e elas serão julgadas nesse trono branco. E isso é algo que está programado desde o princípio, né? Desde quando o homem caiu, então Deus prometeu levar a humanidade a julgamento. Ele fez isso de formas, trouxe um juízo sobre a terra nos dias do dilúvio, foi um juízo que houve sobre a terra. Não foram só, entendo que não foram só pessoas que eram filhos do diabo que morreram no dilúvio. Se tu for ler um pouquinho antes, em Gênesis 6, fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres quantas quiseram. Isso quer dizer que os filhos de Deus também se corromperam naquele tempo. E o dilúvio veio e os filhos de Deus que não entraram na arca foram todos consumidos também. Nosso irmão Brana nos ensinou que quando o povo saiu do Egito, aqueles 2 milhões não eram só judeus que saíram do Egito, saiu um povo misto. Porque o Egito naquele tempo era um povo que escravizava todos os povos. E um dos povos que ele escravizou também era os judeus. E os judeus ficaram ali por 400 anos, sabe que tinha uma promessa para os judeus saírem, porque eles não iam ficar em servidão para sempre. Eles deveriam ficar 400 anos, ficaram 440 por causa de Moisés. Mas eles ficaram ali os 400 anos. No começo, Israel estava muito bem no Egito, só que eles erraram na captação da profecia, porque quando a profecia disse que eles não deveriam sair da sua terra, não é porque o Egito era uma terra muito boa, e realmente era uma terra muito boa, que eles deveriam ficar lá para sempre. Então, eles ficaram lá no tempo de José. A gente conhece a história. José, ele foi vendido para o Egito, vendido pelos seus irmãos, toda aquela história que a gente conhece. José é um tipo de Cristo. Mas quando José, então, foi ser reconhecido pelos seus irmãos vieram morar com ele no Egito. Foram 70 almas. E aí, em 70 almas, como aquele povo não tinha anticoncepcional naquela época, eles saíram de lá 2 milhões. Vamos dizer que 1,5 milhão era só judeu. E, claro, tem que dividir todas as tribos ali. Então, saiu muita gente de Israel. Só que saiu um povo misto. Não saiu um povo que era simplesmente o povo de Deus. Quando Jesus veio pregar no segundo êxodo. Aquele de Moisés era o primeiro êxodo. No segundo êxodo, quando Jesus veio pregar, os fariseus interrogaram assim Jesus. Eles disseram: Jesus, nossos pais estavam no Egito. E aí Jesus olhou para eles e disse: e todos eles morreram. E a expressão morrer, irmão, quando Jesus falava isso, era uma coisa um pouco mais profunda, né? Porque ele dizia que um eleito não dormia, não morria, ele dormia. Então quando ele fala morrer, é separação eterna de Deus. Quer dizer que eles foram para o inferno. Então, a gente entende que um filho de Deus, ele precisa se alinhar com a palavra de Deus para que ele possa, então, desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Vai ter filhos de Deus, irmão, que por desobediência vão perder grandes coisas. Grandes coisas mesmo. Uma das maiores coisas que os filhos de Deus vão perder, se eles não se alinharem com a palavra de Deus, é o milênio. E o milênio é uma promessa que Adão não conseguiu cumprir. Que os profetas não cumpriram porque eles não duraram todo esse tempo. O homem mais velho que viveu na Bíblia foi Matusalém, e ele viveu 969 anos. Portanto, nenhum deles viveu um dia, e um dia é 1000 anos para Deus, né? Então, nenhum viveu um dia. Adão viveu 930 e assim sucessivamente. Mas mesmo assim, Deus guardou essa promessa do povo vivesse um dia com ele. E esse um dia será o milênio. E esse milênio, ele será precedido por um julgamento. E esse talvez é o ponto que eu quero entrar aqui com essa escritura. Eu li para vocês Mateus 25, 31. E nós estamos familiarizados com essa escritura, o Mombrana sempre mostrando ela no julgamento do trono branco. Mas eu quero mostrar para vocês de uma outra perspectiva aqui. Não se assustem quando vocês lerem a mensagem e o Mombrana dizer que aquilo é o julgamento do trono branco. Eu quero mostrar para vocês que não é só do julgamento do trono branco que está falando aquilo ali. Está falando do julgamento que haverá após o período da grande tribulação, que é um mini julgamento. Por que um mini julgamento? E Deus sempre faz isso, é o plano. Por exemplo, Deus tem uma promessa. Qual é a promessa?
A promessa é que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É ou não é? Tu crê nessa promessa, todos creem. Todos os cristãos, desde Paulo até os nossos dias, eles creem nessa promessa. Só que existe uma pequena promessa que acompanha essa, que é uma pequena promessa. Essa é muito maior. Essa é muito maior. Essa de os mortos em Cristo ressuscitarem. Mas existe uma pequena promessa que está conectada com essa, que é o quê? Pouquíssimos remanescentes ficarão vivos. E esses pouquíssimos remanescentes que ficarão vivos, eles não vão precisar morrer para ressuscitar. Eles vão ser transformados vivos. Entende? Então é a mesma promessa. É a mesma promessa. Porque o que eu faço para poder voltar na primeira ressurreição? O que eu tenho que ter para voltar na primeira ressurreição? O que eu tenho que ter? O batismo com o Espírito Santo. O que eu tenho que ter para ser transformado vivo? O batismo com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é tanto a minha porta de entrada para levantar na primeira ressurreição, como é a minha porta de entrada para eu poder ser transformado vivo. Só que transformado vivo é pouquíssimos. O Mombrana fala que é como se fosse 1 em 1 milhão. Não é que 1 em 1 milhão serão salvos, não é isso. O Mombrana está falando esse rapto do tempo do fim. Por exemplo, vamos dizer, Mombrana esteve na Terra, ele partiu em 1965. Isso vai para lá de mais de 50 anos. Vai quase 60? Dezembro faz 60 anos que o profeta partiu. 60 anos. O profeta não vai estar na graça e na maravilhosa promessa pequena de ser aquele que foi transformado vivo. Por quê? Porque ele partiu. Ele entrou na grande promessa de todos os irmãos, desde a igreja primitiva até os nossos dias e até antes da igreja primitiva também. Nossos irmãos, por exemplo, tu tem 2 grupos, né? Tu tem o grupo que vai voltar na primeira ressurreição agora no do rapto. Vai ter o grupo de Adão até João Batista. Porque João Batista foi o último profeta da lei. Então João Batista estava na lei, por isso que ele pregou a mensagem que ele pregou, uma mensagem forte, mas ainda era lei. Por que era lei? Por causa que Jesus não havia morrido ainda. Então depois que Jesus verteu o sangue, aí nós lemos na ceia, o Novo Testamento no meu sangue. Até que o sangue foi derramado, não era Novo Testamento. Então quando tu lê Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3, ainda é lei. Por isso que Jesus, quando ele cura o cego, ele diz para ele, vai lá no templo e oferece a oferta de Moisés. Parece uma contradição, tu pensa, como que vai oferecer a oferta de Moisés se tu está aqui? E tu é o Cordeiro de Deus. Mas sim, eu só vou ser, o Novo Testamento só vai entrar em vigor quando eu derramar o meu sangue. Então o sangue, quando estava na veia de Jesus ainda, não era Novo Testamento. Ele estava cumprindo, lembra que ele disse assim, eu não vim abolir ou abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então ele estava cumprindo a lei quando a lei foi cumprida no ministério de Jesus, então agora eu vou fazer uma nova lei, porque vocês nenhum cumpriu a lei. Ele foi para os fariseus, ninguém tinha cumprido, os saduceus, ninguém tinha cumprido, aí Jesus foi e cumpriu a lei. E aí agora ele abriu uma nova lei, um novo testamento, que ele resume todas aquelas 603 leis, mais os 10 mandamentos, resume em só 2. Dois mandamentos maravilhosos. Qual é o primeiro? Quem é que sabe me dizer o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se tu ama mais a tua esposa do que a Deus, tu ainda está perdido. Tu não está no Novo Testamento. Se tu ama mais o teu carro, a tua bicicleta, a tua casa, os teus bens, que a Deus, tu ainda está perdido. Se tu ama mais o teu emprego, ou os teus irmãos, ou o dinheiro, ainda está perdido. Tu tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Tu tem que olhar para tudo que tu tem, tudo que tu faz, tudo que tu quer, e tem que olhar para tudo isso aqui é secundário. Secundário, irmão. E Deus tem que estar acima de tudo isso. Acima de tudo isso. E a outra coisa maravilhosa, dentro de tudo, irmão, e isso tu cumpre toda a lei. Então olha como maravilhoso. Jesus resumiu tudo para nós. A outra coisa maravilhosa é o quê? É tu amar o teu irmão que tu vê igual a tu te ama tu mesmo. Ninguém, em sã consciência, sai dando facada no próprio corpo. Em sã consciência, claro. Ninguém faz assim, ó, eu vou ficar sem comer porque eu odeio esse meu corpo. Eu não vou tomar banho porque eu odeio esse meu corpo. Eu não vou... Não, tu cuida desse corpo, tu cuida dessa coisa que tu vive aí, porque tu vive aí dentro desse corpo. Então tu cuida, e tu tem que amar o teu próximo, que é o teu irmão. Lembra, primeiro o teu irmão na fé.
mas os teus irmãos humanos. Entende? Os seres humanos... Mas agora, também tem um erro. Às vezes a pessoa ama mais a mãe do que o irmão da igreja. Está errado. Está errado, porque a tua mãe talvez não vá para o mesmo lugar que tu vai. Talvez o teu pai não vá para o mesmo lugar que tu vai. Talvez o teu avô não vá para o mesmo lugar que tu vai. Talvez os teus irmãos da carne não vá para o mesmo lugar que tu vai. Então é o teu irmão, quando Jesus fala isso, irmão na fé. O teu irmão na fé tem que amar, tem que, da mesma maneira que tu te ama, tem que amar o teu irmão na fé. Aí nisso, tu pega essas duas coisas, tu resume toda a lei. Olha como Jesus deixou a coisa muito mais fácil pra gente. Muito mais fácil nós ter que matar um cordeirinho no dia 10 do mês 7, nós ter que ter todas essas datas marcadas para não errar, não é pegar qualquer cordeiro, vou pegar ali o cordeiro do vizinho. Não, não, não. Era o cordeiro, o melhor que tu tinha. Lembra do cego Bartimeu? O Bruno conta a história que ele tinha um cordeiro, e aí esse cordeiro era um cordeiro guia, né? Que nem hoje tem o cão guia, né? Naquele tempo eles tinham um cordeiro guia. E aí o cordeiro guiava ele, aí ele prometeu, se Deus, ele ia sacrificar aquele cordeiro para Deus. E aí ele falou para o sacerdote, Deus me abençoa aqui, eu vou sacrificar esse cordeiro para Deus. E aí o sacerdote olhou para ele, mas rapaz, esse cordeiro que te guia, ele te guia para tudo, tu vai fazer o quê? Como que tu? Não, eu estou indo no templo agora, estou levando lá, ele me abençoou e agora eu vou fazer esse sacrifício. E aí ele foi. Estava indo assim no templo, aí falou com o fariseu disse, tu vê, doido, hein? Agora vai andar, como é que ele vai andar pela cidade? Agora vamos ter que botar um sacerdote para andar com ele aí, porque ele não... Aí tu vê como Deus ele é Jeová Jiré, né? É provedor, né? Neste caminho, o que ele encontra? Jesus. Aí o que Jesus faz? Deus cura os olhos dele, porque ele ia cumprir a promessa, como Abraão, irmão. Abraão ia matar Isaac. Não é que ele fez de conta ali, vamos lá, Isaac. Não, ele falou assim, não, Sara, nós estamos indo adorar a Deus. Ele já sabia que ele ia adorar. Ele sabia que ia ter que matar. E ele chegou lá, irmão, e ele puxou o cutelo e amarrou o filho dele, que nem se fosse um sacrifício, e ele ia matar, e o anjo pegou na mão dele, não! Agora eu vi que tu ama a Deus. Agora, tá ali o cordeiro. Aí era um cordeiro feito da palavra falada. Abraão, ele matou um cordeiro que não era um cordeiro que tinha pai, mãe, genealogia, começo de dias e fim de vida. Era um tipo do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Abraão não oferece mais sacrifício. Tu vê, Abraão, depois de todo o tempo que ele viveu, não oferece mais sacrifício. É assim como nós. A gente não precisa mais todo dia levar um cordeirinho para Deus. Não, nós temos o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por uma vez só. E aí essa uma vez serviu para todos sempre, irmão. Oh, glória! É maravilhoso isso. Então Deus sempre prefigura aquilo que ele vai fazer numa escala enorme. Ele sempre prefigura aquilo de uma forma menor. Essa forma de ter criado um cordeiro, um Jeová Jiré, a primeira vez que foi expressa a frase Jeová Jiré foi ali, se eu não me engano, é Gênesis 20 e poucos, agora eu não me lembro aonde que é certinho. Mas ele expressa isso ali, ele sempre expressa a coisa que ele vai fazer de uma forma maior, de uma forma menor. O julgamento do trono branco, ele é o julgamento da humanidade inteira. Não da humanidade que é salva. Perdão, não é isso. Não da humanidade que foi dos filhos legítimos. Porque tu tem filhos legítimos e tu tem filhos por adoção. E Jesus, desde Adão até João Batista, eles voltarão aqui no nosso rapto para eles terem um corpo glorificado. Da igreja primitiva até os nossos dias, eles também voltarão aqui para obter um corpo glorificado. Eles estão num corpo teofânico hoje. Só Jesus está no seu corpo glorificado. Mas, e aí tu tem um pequeno povo que está esperando, e nós cremos que nós somos parte desse pequeno povo, que não precisará ver a morte para poder ter um corpo glorificado. Nós não vamos entrar na teofania. Nós vamos direto da carne podre para o corpo glorificado. Mas com a junção da nossa teofania, porque a nossa teofania nos tomará. Mombrana fala que quando tu ouve a palavra e tu crê que verdadeiramente a palavra é comida e que o sangue de Jesus é bebida, tu não está ouvindo de um pregador.
Ele fala que tu tá ouvindo da tua própria teofania. Então a tua teofania tá pregando para ti, te convencendo para tu voltar para Deus. Olha que coisa linda. É um universo paralelo, tu não consegue ver a tua teofania. Cadê ela, irmão? Cadê? Eu não sei onde é que ela tá. Mas eu sei que ela situou, quando tu reconhece verdadeiramente a palavra de Deus e vê que é a verdade absoluta. A Bíblia não é uma verdade relativa. Não tem como nós dizer, não, isso aqui é mais ou menos assim, mas não, não é mais ou menos. Isso aqui é a verdade absoluta. Para um verdadeiro crente, irmão, não há discussão quando está na Bíblia. Não há. Se está na Bíblia, então amém, amém. Tá, mas se tu não entendeu, eu não entendi, mas não é por entender. É por crer. Então eu creio. E Deus é tão misericordioso que Ele abre o nosso entendimento para nós compreender as Escrituras. Então, Ele ainda dá a explicação, mas mesmo assim, não é pela explicação, é pelo crer. Então, o verso que eu li, eu vou ler de novo, fazendo essa introdução aqui, para vocês entenderem que eu estou querendo mostrar Lembre-se, no final dos tempos, depois do milênio, depois de Gog e Magog, quem sabe eu dou plano, né? Eu dou plano aqui, assim, e aí acho que fica mais fácil. Nós estamos agora, olha onde é que nós estamos, irmão Daniel, olha aqui, ó. Eu vou vir um pouquinho para cá, olha aqui, ó. Esse aqui é o plano das 7 eras da igreja. Então, 7 eras da igreja, algo fácil, a gente já leu o livro das eras, a gente já sabe as datas, a gente sabe que então que a gente está na era de Laodiceia. A era de Laodiceia, ela tem um espacinho dentro dela, que é esse espacinho branco aqui, que nós chamamos de era da noiva. Porque os eleitos vão captar a mensagem. O resto, isso aqui, é tudo o povo do mundo, o povo religioso, o povo que não entende nada, tudo cego. Mas tem um pequeno povinho aqui que está entendendo alguma coisa. Está vendo, está captando. Então, pode ser esse final de semana, pode ser no próximo, eu não sei quando é que é. Mas uma hora o rapto vai acontecer. Quando o rapto acontecer, vai ter uma pequena parcela de povo vivo que vai estar na Terra. Essa pequena vai se encontrar com o povo das 7 eras da igreja. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana, e de Adão até João Batista. Mas na verdade de João Batista até Adão, porque como é que seria decrescente o nome? Se começar daqui e vir para cá. É decrescente? Então é da ordem decrescente. Primeiros que vão aparecer vão ser os de Brana, depois os de Wesley, depois os de Lutero, e assim vai até que chega Adão. Então a gente vai saber que quando a gente vê Adão, estamos na ressurreição. Estamos com o corpo transformado. Vimos Adão, a gente já sabe. O próximo nós vamos ver é Jesus. Porque a gente já viu todo mundo, entende? Já vimos Moisés, Josué, Noé, todos os grandes. Já vimos todos eles. E aí chegou em Adão e a gente sabe, não, agora é Jesus. Agora nós vamos subir, porque nós vamos ver Jesus. Então nós estamos nessa parte do tempo aqui. Esse tempo aqui, não sei quanto tempo ele vai durar. Nós estamos em 2025, pode ser que vá a 2026, pode ser que vá a 2030, pode ser que em 2050, eu não sei. Só Deus sabe. Mas esse tempo vai acabar, esse tempo não é eterno. Assim como esse tempo aqui acabou, esse tempo acabou, esse tempo acabou, esse tempo acabou. Tu entende isso? Então, uma hora, o rapto vai encerrar com esse tempo. Vai começar um outro período na Terra chamado Grande Tribulação. Essa Grande Tribulação vai durar 3 anos e meio. Nós vamos estar na glória, na ceia das bodas do Cordeiro, e 3 anos e meio a Terra vai passar por um período que o sangue de Jesus não vai estar mais espiando pelo pecado, tu entende? Então, aquele que é sujo, suje-se ainda, aquele que é santo, a virginéssia, o santo, santifique-se ainda. Mas não há como eles mudarem o estado que eles estão, entende? Por isso que Jesus diz, aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Não tem mais o que fazer. Até o rapto tem como fazer. Então por isso nós estamos pregando o evangelho. Nós pregamos o evangelho porque a gente sabe que hoje as pessoas podem se converter. Mas quando o rapto acontecer, as pessoas não vão poder mais se converter. Não vai haver, agora que o povo sumiu. Não, primeiro, uma parcela muito pequena da humanidade vai saber que o povo sumiu. Quem é que vai saber? Aqueles que estavam sentados com nós no banco. Então vamos dizer, meu filho sobe e eu não subo. Eu sei que o rapto aconteceu. Por quê? Porque o meu filho sumiu. A irmã sobe e o mundo Daniel não sobe. Fazer assim, irmão Daniel, para não ter briga em casa. A irmã subiu, o mundo Daniel ficou. O mundo Daniel vai saber que o rapto aconteceu. Por quê? Jesus disse, estarão 2 no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Então o que foi deixado, ele sabe. Então ele sabe, bom, eu aprendi naqueles cultos lá que tem 3 anos e meio pela frente. E a besta vai governar e eu não vou poder comprar e nem vender. E é assim. Vai ter que tomar água de rio, vai ter que caçar, vai ter que dar um jeito.
Porque não vai dar pra ir no mercado passar um Pix, não vai dar. E eles já estão fazendo essas maracutaias, já estão fazendo agora, irmão. Agora. Tem um documento que eles estão fazendo agora, vai entrar em 2026, que é vai ser o novo Pix, que é se eu não me engano, é Drex, é o nome. Que vai ser só que vai ser um Pix, esse Pix que nós temos hoje, ele é um pouco descentralizado. Não é que ele não tem, ele tem todos os... Por exemplo, se eu faço um Pix pro irmão, a Receita Federal sabe que eu fiz um Pix pro irmão. Sabe? O Drex vai ser isso aí, irmão, mais apertado ainda. Porque daí o Pix que eu fiz pro irmão, eles vão na Receita Federal e vão dizer, por que tu não declarou o Pix aquele que tu recebeu do irmão? Por quê? Por que tu não declarou? Entende? Vocês já viram? Quanto tempo faz que vocês não pegam a nota de 100 reais na mão? Diz pra mim. Quanto tempo faz? A moeda tá mudando e não estamos nem notando. Nem notando. A moeda já mudou, irmão. Dificilmente tu vai pegar alguém com 100, 200, com 1.000 reais no bolso como era. Era fácil nós pegar isso sei lá, 3, 4 anos atrás. Era fácil. Nós recebia ainda tudo com dinheiro. Agora já não. Por quê? Porque tem que existir, e esses meios eletrônicos vieram para isso, para quê? Para trazer um controle muito maior, porque a Bíblia diz que as pessoas não poderão comprar e nem vender. Como se eu tenho aqui 100 reais no bolso, eu vou ali e compro e ninguém sabe nada. Agora, se eu tenho 100 reais digital, e esse digital está conectado com o Banco Central, que está conectado com o governo, eu gastei aqui, pum, apitou lá. Ele sabe, bom Ricardo foi na venda. Bom Ricardo comprou 1 quilo de batata. Opa, como que ele está comprando? Não, corta isso aí dele, pum, corta. Está cancelado o seu... Como está cancelado? Tu está de acordo com o Concílio Mundial de Igrejas? Tu está de acordo com essa paz mundial? Não estou de acordo, então tu não vai poder comprar nem vender, e é isso aí. E aí tu que lute. É complicado? Quer ver uma história que ficou bem parecida com isso? Não era o tipo perfeito, mas o Mombrana usa isso para ilustrar. Os filhos de Israel, eles tinham dinheiro. Mas quem tinha o trigo não vendeu para eles. Lembra quando eles foram no Egito? Nós queremos pagar, não somos ladrão. Nós queremos pagar, nós temos dinheiro. Mas aí José disse, não sabemos quem é vocês, não sabemos, vocês não ajudaram a juntar o trigo aqui, por que vocês vão agora querer levar do nosso trigo? Não. Claro que ele sabia o que estava fazendo. Mas o Mombrana pega e ilustra isso, mostrando que, no período da grande tribulação, muito obrigado, meu amor. No período da grande tribulação, não poderão comprar e não poderão vender. Então, por quê? Porque quem tem o trigo, quem tem o pão, não vai querer vender para esse tipo de pessoas. Agora, qual é que é a gente sabendo disso? É maravilhoso saber disso, mas a gente tem que saber, mas irmão, como é que eu me livro disso? Rapto. A única forma de se livrar disso aí é o rapto. Por isso que a nossa esperança deve ser o rapto. Deve ser indo rápido, não tem que ter outra esperança. Vou trocar de carro, irmão, vou trocar de casa. Tudo isso faremos se Deus permitir. Mas espera aí, vamos lutar para ir no rápido. Essa é a nossa luta, entende? Então esse período, 3 anos e meio da glória. Voltemos da glória depois, lá no capítulo 19, que eu vou tentar ler um versículo, se eu não ficar muito tarde. Eu vou tentar ler um versículo. Lá no capítulo 19, a igreja inteira volta para a terra. Vai passar 75 dias aqui numa guerra. Terceira Guerra Mundial. Terminou a Terceira Guerra Mundial, vai ter o quê? Um julgamento. Um julgamento das nações. E aí é onde entra o verso que eu vou ler, que eu li, que nós lemos no começo do culto. Olha aqui, Por que eu aplico isso aqui a esse pré-julgamento e não ao trono branco? Por causa disso aqui, irmão Daniel, olha só. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, primeira coisa que a gente entende, Jesus vem 3 vezes. Primeira vez ele vem para morrer e para sangrar, foi o que ele já fez. A segunda vez ele vem para levar um povo para a glória, é o rapto da igreja. E a terceira vez ele vem em sua glória. Então veja que esse versículo aqui, ele fala da vinda do Senhor de Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Então isso aqui não é... Veja aqui, o que está precedendo esse julgamento das nações, olha o próximo verso aqui, olha. E todas as nações serão reunidas diante dele. Aí eu fico religioso, irmão. Eu fico muito religioso, porque olha só, eu estou te falando de uma reunião que vai acontecer de todas as nações. E eu estou falando que essa reunião vai ser depois da vinda de Jesus, com todo o olho verá, toda língua confessará.
Para que essas nações vão se reunir, irmão? Por que vai se reunir a terça parte do Brasil que não morreu? Porque, lembra, o Brasil hoje, se eu não me engano, ele tem 214 milhões de pessoas. Se eu não me engano, é isso aí. É muita gente, irmão. 214 milhões. Se eu for dividir isso aí em 3 partes, vai dar mais ou menos 70 milhões e alguma coisa. 70 milhões e 500 mil. Não chega a dar 71 milhões. É muita gente, né? A gente concorda que é muita gente. Esses 70 milhões vão sobrar. Porque lá em Zacarias, se eu não me engano, diz que uma terça parte das nações vai sobrar depois do período da grande tribulação. Então, veja, irmão, nós estamos falando no Brasil, nós estamos falando no período da grande tribulação, estamos falando de, irmão, uma mortandade de quase metade da nação. Quase metade da nação. É muita gente que vai morrer no período da grande tribulação, muita gente. Vai ser uma mortandade. Entende? A gente ficou assustado com a pandemia. Morreu 780 mil pessoas. Morreu muita gente, realmente. Morreu pessoas que a gente conhecia. Todos nós conhecemos alguém que morreu na pandemia. Mas, irmão, não é nada. Não é nada perto da grande tribulação. Nada. E, se eu não me engano, a pandemia durou uns 2 anos assim, bem feio, né? Depois já começou a dar uma amenizada, né? Mas, imagina, são 3 anos e meio. 3 anos e meio que o sangue... Veja, irmão. Nós oramos por pessoas com Covid no período da pandemia e pessoas foram curadas de Covid. No período da tribulação vai ter um monte de pastor na terra. Vai ter um monte de gente religiosa na terra. Mas eles vão morrer de orar e ninguém vai ser curado. Por quê? Porque o sangue de Jesus não está mais em operação. Há um que o detém até que do meio seja tirado. Quem é esse um? O Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Dentro do crente. Então, quando o Espírito Santo que está dentro do crente for embora para o céu no rapto, a terra fica sem o efeito do Espírito Santo. Logo, Deus abandonou a terra por 3 anos e meio. O que a Bíblia chama de limpeza do santuário, né? Deus vai limpar o santuário nesse período e não vai falar com o ser humano, porque o sangue fala, né? Então, voltando ao nosso verso aqui. Então, quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Então veja, vai ter um trono na terra que já tinha sido preparado para Cristo, para que quando ele viesse, isso está lá em Daniel capítulo 7. O ancião de dias, ele se assenta no trono, ele faz um trabalho ali com a virginécia e com os 144 mil, e aí Jesus vem da glória, e aí o ancião de dias leva Jesus até o trono, e aí Jesus se assenta no trono para quê? Para julgar as nações. Para julgar as nações. Olha aqui. Ó. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então vejam. Quando Jesus vier para julgar as nações, não é todas as... vamos dizer que a terça parte é o que vai sobrar. Então vamos dizer, por isso que eu falei metade. E aí minha filha ficou olhando, porque ela é boa de matemática. Ela falou, pai, como assim? Tu falou terça parte, 210 milhões. Então, peraí, tá errado a tua conta. Tem 30 milhões, é isso faltando aí. É nesse ponto que eu estou querendo chegar. Tu entende? Porque quando Jesus vier, ele vai apartar as ovelhas do bode. Quando Jesus vier, então não vai ter só ovelha. E ovelha que eu digo assim, ó, não é que é ovelha, porque ovelha é o Filho de Deus. É como se fosse ovelhas. É aquele que não fez muito mal. Sabe aquele teu vizinho que um dia te viu lá que estava sem gás. E ele é ímpio, irmão, batuqueiro. Assembleano, que não muda muito. Sabe? Muda muito, não acha que muda muito. Eles falam em línguas lá na Assembleia e eles falam em língua lá no batuque também. Então não muda muito. A gente que tem um preconceito maior com os tocadores de tambores que dão quindim pro Deus deles. Mas não muda muito. Não muda muito. Mas tem pessoas dessas que um dia te viram passar uma dificuldade. Por exemplo, eu falei pro irmão Daniel, uma coisa serviu essa enchente. Eu aumentei a minha lista de pessoas que eu vou parar naquele dia lá. Porque as pessoas que nos fizeram o bem na enchente, a maioria foram pessoas que eram ímpias, irmão. Não foram pessoas crentes e não da mensagem. Claro que teve pessoas da mensagem, fizeram maravilhas, mas
Às vezes um ímpio. Por exemplo, quem levou eu, meu filho, os meus 2 filhos, o meu irmão e os 2 filhos dele, que resgatou nós, foi 2 rapazes. Ímpio. Entende? Estavam lá na casa deles, chegaram em casa do serviço, viram no jornal que estava de uma enchente na Matias, pegaram 2 caiaques que eles tinham de rodar nos rios e foram lá. E chegaram lá e, graças a Deus, já tinham levado outras pessoas e chegou a nossa vez e levaram a gente. E eu fiquei sabendo deles depois da enchente, nunca mais fiquei sabendo, porque nem quero saber. Nem quero. Se morreram a tiro, se beijaram o anel do Papa, eu não quero nem saber. O que eu quero saber é que no dia do juízo, a hora que eu ver esses rapazes, eu vou dizer, Senhor, aqueles lá, ó. Aquele rapaz. Ah, mas eles eram isso, viraram bandido. Não interessa, irmão. Não interessa. O que interessa, eu vou tentar ler para ti aqui, para tu ficar maravilhado com essa escritura. Mas o que eu quero dizer, não vai haver só ovelha quando Jesus voltar. Vai ter os bodes. Vocês lembram que vai existir uma marca da besta, assim como existe o selo de Deus. Nós somos marcados pelo selo de Deus. É um selo. E esse selo é até o dia da tua redenção. Qual é o dia da tua redenção? A redenção do teu corpo. Até o dia da transformação do rapto. Então tu vai ter um corpo glorificado. Na parte do diabo também tem. Eles também serão marcados. E será a marca da besta. Então quando Jesus voltar, vai ter pessoas marcadas com a marca da besta. Não estou falando do rapto. Estou falando desse pequeno espaço de tempo, depois da grande tribulação, depois do Armagedon, onde as nações serão julgadas. As nações, lembra do meu tema? É o julgamento da terça parte das nações vivas. Essas nações vão ter que ser julgadas. E, irmão, eu vou ler aqui, é melhor eu ler. Olha aqui. E apartará e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta a ovelha, os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então veja que o reino não era para eles desde a fundação do mundo, mas o reino está preparado para esses que estão aqui comigo desde a fundação do mundo. E vocês, que foram ovelhas, vão desfrutar disso aqui por um período de tempo. Porque vocês são ovelhas, vocês não são bodes, vocês não estão marcados com a marca da besta, vocês fizeram boas coisas, não para a humanidade. Porque as pessoas às vezes pensam, não, deixa eu usar alguém não tão conhecido. Deixa eu usar um conhecido. O Lula fez coisas boas. Ele fez coisas boas para a humanidade. Alguém diria, é difícil de achar uma coisa boa que ele fez, mas pessoas podem dizer isso. Ou pessoas podem dizer, não, irmão, o Bolsonaro fez coisas boas para a humanidade. Difícil também achar uma coisa boa que ele fez, mas pessoas dirão isso. Mas não é fazer boas coisas para a humanidade, é fazer boas coisas para os filhos de Deus. É específico para ti. Por isso, irmão, deixa eu dizer isso aqui para ti. Por isso que é tão importante tu ser um eleito. Tu saber que tu é um eleito, tu ter convicção que tu é um eleito. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Irmão, eu tenho 5 filhos, irmão. Eu tenho uma esposa, eu tenho 5 filhos. Tu acha que eles são super crentes? Tu acha que eles são, sabe que eles lêem a Bíblia, eles oram, jejum? Tu acha que é? Não é. Somos tudo mesma carne, mesma coisa, irmão. Sabe? Minha esposa gosta de como é que é? Dorama. Meu filho gosta como é que é o nome daquele cara que tu foi ver no cinema? Esses guri que matam, tudo japonês lá, que corta a cabeça e tal. Meu filho, o Isaac, gosta de futebol. E assim vai. E eu olho para eles e eu penso, e agora, rapaz? O que vai ser? Mas eu sou um eleito. Eu sou um eleito, irmão. E eu vou levar todo mundo. Tu entende? Tu entende que eu vou levar todo mundo? Tu entende que eles vão ir? Porque eu vou... Agora, se eu caio, irmão, já era. Aí a família Machado não vai estar representada no céu. Não vai estar. Mas eu sei que eu não tenho como cair, eu não tenho como fugir, porque eu tenho essa responsabilidade. Irmão, eu tenho uma bisavó batuqueira, que eu amava de todo o meu coração. Me ensinou a ser homem.
Primeira vez que eu fiz trabalho de homem foi com ela. Ela disse, pega esse machado aqui e corta essa lenha aí. Eu digo, bah, como é que faz isso? E ela, uma mulher, cortando lenha, me ensinou a cortar lenha, me ensinou a serrar lenha. Eu disse, meu Deus do céu. E ela era batuqueira. E ela morreu já, eu não era nem perto de ser crente. E tu acha que eu penso que a minha avó foi pro inferno? Não existe possibilidade da minha avó ter ido pro inferno. Sabe por quê? Porque eu sempre fui um eleito. Tu não é um eleito quando tu chega na mensagem, meu irmão. Tu nasceu, Deus quando estava te formando lá no ventre da tua mãe, Ele já botou a semente da eleição ali. Só que tu não sabia, tu era ignorante. E tu não sabia. E aí Deus em alguma esquina da vida Ele te encontrou. Mas não é que Ele te encontrou e disse, meu filho, te faço agora um eleito. Não. Ele estava te mostrando o que tu já era antes do mundo ser formado. Então quer dizer, olha essa escritura aqui, mãe, vê se eu estou errado. Vê se eu estou errado, olha aqui. Analisa. Não, amor, Ricardo, mas isso aí é loucura. Tu está querendo dizer, eu estou querendo dizer o que eu estou falando, mano. As pessoas que estão em volta de ti, que tu ama. Mão, Deus deu para o Mombrano um cavalo e um cachorro dele. Tem necessidade de Deus salvar o cavalo e o cachorro? Diz para mim. Existe necessidade de Deus salvar um cavalo e um cachorro? Sabe por que Deus salvou um cavalo e um cachorro? Porque o Mombrano amava o cavalo e o cachorro dele. E aí Deus disse para o Mombrano, meu profeta, tudo que tu amou e que te amou estará aqui contigo. Aleluia! Eu amo isso, mano. Só de pensar nisso eu fico religioso. Só de pensar. Irmão, eu amo meus filhos, eu morro pelos meus filhos, eu mato pelos meus filhos, eu mato pela minha esposa, eu morro pela minha esposa. Irmão, minha mãe, minha avó, meu avô sem vergonha, não prestava. Mas olha aqui, irmão. Olha quando Jesus está salvando essas pessoas aqui, irmão Daniel. Vê se ele pergunta, tu foi na igreja? Tu deu dízimo? Olha se ele pergunta isso aqui, olha aqui. Eu não estou falando do eleito, eu estou falando de mim e de ti. Não estou falando de mim e de ti. Eu e tu, certinho em toda a palavra. Não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas aqueles que nos amam, aquele que nós amamos, Deus vai levar. Quer ver que vai? Olha aqui, ó. Olha aqui. Meu Deus do céu. Aí ele dirá, né? Para as ovelhas ele põe à direita e aos bodes ele põe à esquerda. Daí ele diz assim, então dirá o rei aos que estão à direita, vinde, benditos do meu pai, possui por herança o reino que está preparado por vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Não é? Porque tu foi na igreja e não faltou um culto. Porque tu orou e tinha bolsões na tua calça de tanta oração. Não é isso. E quem são essas pessoas aqui? Essas pessoas são os que entram na repescagem. Lembra disso. Não estamos falando do eleito eu e tu. Eu e tu temos que ter os bolsão de orar. Eu e tu temos que andar em cada centímetro da palavra. Eu e tu. Mas esses aqui, que não foram no rapto, não tiveram o corpo transformado, não tinham o Espírito Santo, Deus disse, eu tive fome. E outra coisa linda, Jesus disse, eu tive fome. E vocês me dessem de comer. Isso quer dizer o quê? Jesus estava dentro da igreja. E quem fazia para aquele da igreja, estava fazendo não para aquele da igreja, estava fazendo para quem? Para Jesus. Olha que lindo, irmão. Olha o plano de Jesus, olha aqui, irmão. Olha aqui. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Coisas naturais, banais, irmão. Coisa que às vezes tu tá passando, tá fazendo uma caminhada procurando um endereço. Quantas vezes? Tá procurando um endereço, aí tu não acha o endereço, aí tu passa na frente de uma casa, ô vizinha, me dá um copo d'água aí. Aquela senhora vai ser salva. Porque ela te deu um copo d'água. Aí tu vai excluir a tua mãe. Tu vai excluir o teu pai. Tu vai excluir o teu avô. Meu Deus, é muita incredulidade da tua parte. É muita incredulidade da tua parte. Tem que ser mais crente. Tem que saber, irmão. Tu é responsável por uma dinastia, irmão. Meu Deus do céu, isso é tão maravilhoso. Ai, eu fico religioso. Eu sei que a gente fica meio, uau, o que é isso, irmão Ricardo?
Está querendo dizer que as pessoas não precisam ser crentes para ser salvas? Esses aqui não precisaram. Não precisaram. Eu preciso. Tu precisa. Tu precisa. Não vem te esconder. Eu vou. Não, então eu vou entrar nessa daí, meu cara. Não, não vai, porque tu não é ignorante. Eles eram ignorantes. A minha avó morreu na ignorância, meu avô morreu na ignorância. Todos morreram na ignorância. A mensagem chegou na família através de mim. Através de mim, a mensagem chegou na minha família. Então, outra coisa que eu fiz muito errado na minha vida, tentar socar o evangelho de goela abaixo das pessoas. Tá errado, mano. Tu faz a pessoa blasfemar e tu faz ela não ir pro céu. Deixa para Deus. Prega um pouquinho. A pessoa não aceitou, ama ele. Ama ele de todo o coração. Ama mesmo. Ama de verdade, irmão. Que ele vai estar lá. Mas ele vai perder o rapto. Vai, mas tu quer demais. Ele vai perder o milênio. Claro que vai perder, irmão. Claro que vai perder. Esses aí pagaram um preço muito maior, muito alto. Quantas coisas nós estamos deixando de fazer, irmão? Nós não estamos no estádio, irmão, não vendo o Grenal. Lá, adoração aquilo lá, irmão. É adoração, irmão. Tá todo mundo doido lá, irmão. O que a gente faz? A gente vem no culto. Aleluia! A gente vem no culto. A gente vem no culto com meia dúzia de pessoas, a gente vem adorar a Deus. Senhor, estou aqui, Pai. É isso. A gente deixou, as pessoas estão agora, hoje é sexta-feira de noite, hoje é o dia que os bares estão todos lotados. Não é? Nós sabemos disso, a gente já foi do mundo. E o que a gente faz? A gente se arruma e vem para o culto. É isso que a gente faz. A gente se arruma, a gente põe a melhor roupinha que nós temos, ou a mais confortável, e a gente pega e diz, eu vou adorar a Deus, com os meus irmãos da fé, porque nós somos do mesmo reino, nós somos da mesma quilate, nós somos o mesmo material, irmão, o material que veio de Deus. Olha que coisa linda. E olha aqui, mas essas pessoas aqui não. Olha aqui, eles fizeram, Jesus olhou coisas naturais. Rapaz, tu teve uma dignidade boa, tu teve uma coisa boa que tu fez. Tu deu um copo d'água para aquele rapazinho ali. E sendo que, não estou falando do pastor Ayrton como sendo o pastor Ayrton. Ele é um rapaz aí, que está aí no boteco agora aí, no mundão. Mas ele deu um copo d'água para um rapaz que é filho de Deus, filho de Deus. Esse rapaz que está no boteco, que morre de cirrose, de câncer, de qualquer outra coisa, ele vai morrer, vai ficar num lugar lá, e um dia o julgamento vai acontecer. Quando o julgamento acontecer, Jesus vai pegar e vai voltar para o lado da direita. E para o lado da direita aqui, rapaz, ele já não vai entender nada. Ele vai dizer, para o lado da direita, o que eu vou fazer? Aí Jesus vai dizer para ele, rapaz, tive fome, tu me deste de comer. Ele vai olhar, pá, se enganou, né? Nunca fiz, nem conheço ele, nunca vi esse rapaz aí. E realmente, ele não conhecia Jesus. Mas ele conheceu algum filho de Jesus no dia que ele estava vivendo, e ele foi e abençoou de alguma forma natural, um copo d'água. Não é ele te deu um carro! Não, ele te deu um copo d'água. Rapaz do céu. É que o Mondaniel não precisa disso, porque ele é crente, ele vai estar lá comigo. Mas o Mondaniel me teve 2 meses morando aqui no fundo. Se não fosse crente, se ele não fosse crente, mas irmão, eu não ia nunca pregar o evangelho para ele, porque eu não ia querer estragar. Eu não vou pregar para esse homem, quando vê ele nega. Eu não quero que ele negue. Mas que ele vai estar lá naquele dia, com certeza, irmão. Mas não, irmão. É que eu falei desses 2 moleques lá, que tiraram a gente lá daquele sufoco lá, irmão. 3, 4 metros de água, irmão. Não tinha o que fazer, irmão. Não tinha o que fazer, nós íamos morrer. E aí, os moleques foram lá com aquelas... Como é que é o nome daquela coisa ali? Caiaque, né? Caiaquezinho para 2 pessoas. Irmão, subir assim em cima, um tremelique só, eu com 200 quilos. Mas, irmão, subimos, se salvemos, levou primeiro o Isaac, o Dudu. Rapaz, vão estar lá? Vão. Por quê? Porque eu sou o eleito e naquele dia eu tenho direitos de esposa. As pessoas, não. Aqueles ali, esses aí são boas pessoas. Porque, agora tu entende por quê? Sabe por quê? Porque muitas pessoas que tinham barco ficaram em casa. É ou não é? Muitas pessoas que tinham condições de fazer alguma coisa não fizeram nada. Eles pegaram e fizeram. Deus vai recompensar isso.
Quantas pessoas te viram passando na rua ali e tu tava num suador louco de sede, mas veio uma senhorinha e te deu um copo d'água. De short, cabelinho curto que nem o meu. E vai pro céu para aquele dia? Vai. Irmão Ricardo, vai pro céu. Deus vai dar um cabelo grande para ela, vai botar uma roupa boa nela, ela vai pro céu. Por quê? Porque ela fez um bem para ti. Por isso que tu tem que ser o eleito da coisa. Tu entende, irmão? Que tu tem que chamar a responsabilidade para ti. Chama, não tenha medo. Não, realmente eu sou o eleito. E quem tiver comigo, começa a me amar, hein? Começa a me amar, porque eu vou levar todo mundo que me ama. E quem eu vou começar a amar também. Entende, meu parceiro? Começamos a amar todo mundo. Começamos a amar o vizinho, amar o fulano, beltrano, porque essas pessoas vão estar lá. Inclusive, tu tem um cachorrinho, eu tenho um cachorrinho, que eu amo ele. Vai estar lá. Eu tenho um gato, mas não vai estar todo o teu... eu tive 20 mil gatos mudando de minha vida. Bom, aí é ruim, mas o que tu mais amou vai estar lá. Meu Deus, olha aqui. Olha aqui, tenho 10 minutos ainda. Talvez eu não use todo ele, mas eu vou precisar. Olha aqui. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era estrangeiro e me hospedaste. Irmão, eu era estrangeiro, irmão. Estava sem casa, sem lar. Minha casa estava com 5 metros embaixo d'água. Aí o irmão Daniel veio, mas o irmão Daniel já era crente, ele já tinha bênção. Ele já tinha bênção, mas se fosse um que não fosse. Na época o pai do irmão estava desviado, depois eu cortei essa parte para ele não ficar bravo, mas ele estava. Me acolheu 1 mês na casa dele e se eu pudesse eu ficava mais. Queria que eu fosse morar para lá. Eu digo, não, eu tenho uma vida lá em Canoas, pelo amor de Deus. Aquela água eu tenho que baixar. Aí gasta, deu 30 dias, depois baixou e a gente veio para cá. Entende? Então olha aqui, ó. Estive nu e me vestisse. Olha, bom, quantas doações de roupa nós não ganhamos? Meu Deus do céu. E essas pessoas que nem nos conheciam, irmão. Mandaram roupa, pegaram do dinheirinho suado delas, compraram lá uma roupa e mandaram para nós. Mas tu acha que... Mas eu vou ter um prazer, irmão. Não. Essas pessoas que doaram aí, Senhor, traz todas para cá. São boas demais. Meu Deus, essas pessoas aí, isso tem um coração. Eu não faria isso. Eles foram lá e fizeram. Meu Deus. Olha aqui. Estive na prisão e fosse me visitar. Opa! O irmão conheceu a mensagem da cadeia. Os daqui de fora não estavam pregando para ele. Deus prendeu um rapaz lá que conhecia a mensagem. Aí daqui a pouquinho ele aprontando aqui, foi para lá com esse irmão. Aí esse irmão, bom, deve ter um propósito que eu estou aqui. Deve ser esse irmão aqui um pouquinho avantajado de gordura. Pregou pro irmão. Não se converteu, tá aqui com nós hoje. E aí? Não tem um propósito? O irmão foi preso. Vocês têm um propósito, irmão. Tem um propósito. Paulo foi preso, Jesus foi preso. A gente tem umas dificuldades, umas coisas humanas que é terrível. É coisa de criança na fé. Não, às vezes tu é preso porque o evangelho está te levando para a cadeia, porque tem alguém que precisa ouvir o evangelho lá na cadeia. É verdade, Jesus. Aleluia. Então os justos responderão. Olha aqui, irmão Daniel. Dizendo, Senhor, quando te vimos com fome? Ele sabe, bom, se esse é o Jesus que eles falavam lá, esse Jesus não viveu na mesma época. Eu vivi em 2025. Esse Jesus viveu lá no ano 1. Como assim? Não, acho que ele está enganado, ele quer salvar outras pessoas e vai levar nós por engano. Rapaz, não, vou falar. Senhor, quando é que foi que a gente te viu assim, Senhor? A gente não te conhece, Senhor. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo, na prisão, e fomos te ver, e respondendo o rei Jesus, que já foi coroado pela igreja, aqui ele já foi coroado pela igreja, aqui ele já é o rei dos reis e senhor dos senhores, e aí o rei fala, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizerdes a um dos meus pequeninos, irmãos, a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste.
a mim fizeste. Então fazer o bem para os crentes da igreja que tem o Espírito Santo, irmão, é passaporte para o céu. Passaporte para o céu. Uma pessoa que é um ímpio, de qualquer natureza, de qualquer religião, uma religião, um satanista, que mata, que toma sangue de galinha lá, sei lá, de bode, de que for, mas ele faz um bem para ti. Tu acha que Deus vai contar aquela besteira que ele está fazendo ali? Não conta nada. Deus, olha aqui, ele não perguntou que religião tu é. Tu crê no meu mensageiro? Tu crê no Mombrana? Tu conhecia a mensagem? Tu leu o livro das eras? Não, ele não perguntou nada disso, irmão. Porque ele vai perguntar isso aí para quem? Para mim e para ti. Para mim e para ti, sim. E aí, irmão Ricardo? Ficou... Quanto tempo tu gastou como é que é? No Instagram ou lendo a mensagem? Senhor, me ajuda, Pai, porque preciso melhorar isso aí. Mas li bastante, Senhor. Li bastante. O Senhor me deu um gosto para a leitura. Então eu não posso nem me regozijar, porque foi o Senhor que me deu esse gosto para a leitura, porque eu não tinha. Nem jornal eu gostava de ler, nem gibi. Hoje eu gosto de ler. Eu gosto de estudar, gosto dessas coisas. Nem todo mundo vai gostar. Tem gente que começa a ler e dorme, irmão. Mas o que tá? Persistência. Dormir babou em cima da Bíblia hoje, vai desistir? Não pode. Nós não temos, eu e tu, não temos como desistir. Porque tem um monte de gente atrás de nós precisando da nossa posição firme em Cristo. Entende? Um monte de gente, irmão. Se eu cair, irmão, o que vai ser da minha bisavó? O que vai ser dos meus parentes que já foram? O que vai ser dos meus parentes que estão vivos e que eu amo? Eu amo, mas eles não se entregam para Jesus. Tá bom, mas eles também me amam. Entende? Então tem um trunfo guardado aí. Eles não vão rápido? Não vão. Eles não vão? Não vão. Não vão milênio? Não vão. Mas vai haver um julgamento um dia. Vai haver um julgamento. E aí vai acontecer isso aqui no julgamento. Eu estou te mostrando que esse julgamento, como chamaria? Uma pré-estreia desse julgamento. Acho que a melhor expressão é essa que eu usei. É um julgamento da terça parte das nações vivas antes de nós entrar no milênio. Vai haver esse mesmo julgamento aqui, essas mesmas escrituras, só que, irmão Daniel, não vai ser precedido pelo versículo 31, que diz quando ele vier de glória, vai ser precedido de uma ressurreição. Porque todos vão ter que ressuscitar e comparecer diante do trono branco para serem julgados. Aqui, no final, depois do Armagedon, não vai ser assim. Vai ser depois, quando Jesus vier em glória, e ele se assenta no trono, e as nações se reúnem diante dele, e ele começa a julgar elas. E ali vão ter pessoas que fizeram bem para ti. E tu vai poder dizer, Senhor, aquele lá, Senhor, aquele lá também. Esse aqui pode mandar para o inferno, são sem vergonha, me prejudicou. O quê? Tu acha que não? Leia a oração do Pai Nosso. Diz, aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, mas aqueles que vocês retiverem os pecados serão retidos. Não é brincadeira tu fazer o mal para o Filho de Deus. Ele pode não fazer nada na hora ali, mas ele guarda. Ele guarda, por quê? Para o dia do juízo. Dia do juízo, Senhor, baita de um sem vergonha, Senhor. Não deixa entrar no teu gozo. Tá bom, meu filho, tá falando, tá falado. Meu Deus, é o poder da noiva. Bom, a tua esposa, com um jeitinho, ela não arranca tudo de ti. A minha, pelo menos, arranca. Tudo que ela quer, ela arranca. Claro que eu não tenho... Ela gostaria de uma casa na praia, de uma casa em Gramado, não vai dar. Mas tudo que ela quer, ela arranca. E é um tipo... Lembra de Esther? Lembra de Esther? Senhor, meu marido, se eu acho graça aos teus olhos, faça isso, isso e aquilo. E o rei dizia, tá bom, vou fazer, rainha Esther. Metade do reino eu te dou se tu quiser agora, Esther. Não, eu só quero que tu salve o meu povo judeu. Tá bom, vamos fazer um decreto aqui para salvar o teu povo judeu. A rainha, ela consegue. A esposa do rei não é a rainha? Então será que nós seremos a rainha? Nós seremos a rainha, irmão. Peraí, irmão. A gente não é pouca coisa. Não é pouca coisa. A gente tem que ser humilde.
Mas, gente, não é pouca coisa, entende? É a rainha do universo, mano. Meu Deus, vamos ficar em pé? Meu Deus, olha só. Aí, acho que eu fiquei no horário, hein? Acho que eu fiquei no horário. Oh, glória. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Lembre-se do irmão Ezequias. Lembre-se do nosso pastor. Ele está necessitado, ele está bem ruim. Sabe, para ele não pregar não é muito difícil. Mas para ele não vir no culto é porque está ruim mesmo, entende? É que nem quando o irmão Daniel não apareceu quando ele caiu do caminhão, entende? O irmão Daniel não vir no culto é porque alguma coisa feia aconteceu. O irmão já caiu do caminhão, entende? Aí ficou uns dias lá no hospital, lá, abençoando o Gracinha. A verdade é essa. A verdade é essa, irmão. Todo médico que tratou ele bem vai estar no céu. Toda enfermeira que tratou ele bem, com respeito, vai estar no céu. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é, irmão. Eu li para vocês aqui. Meu Deus. Oh, Deus, vamos orar. Senhor Jesus, Pai eterno, bendito Rei. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado pelo Teu Espírito, Pai. Senhor, nos ajuda a estar prontos para essas promessas maravilhosas, Pai, que o Senhor tem feito para cada um de nós. Pai, o Senhor escreveu isso na Bíblia para nos dar uma segurança eterna, Pai. Pai, nisso nós estamos firmados, Pai. Pai, muito obrigado por cada versículo escrito nessa Bíblia, Pai. Senhor, nos dê fé para nós crermos de todo o nosso coração em tudo que está escrito nessa palavra, Pai. Pai, ajuda os meus irmãos aqui, Pai. Pai, eu oro pelo meu irmão William, Senhor. Ele fez exames há um tempo atrás, Pai. E o seu coração estava fraco, Pai. O seu pulmão estava fraco. Pai, mas o Senhor é forte, Pai. Pai, o Senhor pode fortalecer esse coração, Senhor. O Senhor pode fortalecer esse pulmão, Senhor. Senhor, eu peço pela coluna do irmão Daniel também, Senhor, que o Senhor possa cada vez deixar ele melhor e mais recuperado, Senhor. Que ele possa voltar plenamente aos seus trabalhos, Pai. Pai, ajuda, Senhor. Senhor, nossas debilidades de saúde, Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. A minha esposa com uma dor no braço, que vai e volta, Pai, que o Senhor possa curá-la, Pai. Pai, ajuda cada um de nós, eu te peço, Pai. Nós somos debilitados, nós somos fracos, Pai. Nós estamos num corpo fraco, um corpo débil, Pai, que cada dia vai se deteriorando mais, Pai. Senhor, mas se o Senhor viu nós aqui, Pai, Pai, nós aqui no rapto, Senhor, fortaleça esses corpos, Pai, para que eles possam aguentar até o dia da sua vinda, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Pai, eu peço a tua bênção de cura, de libertação, Senhor, de batismo com o Espírito Santo sobre meus irmãos, Pai. É o que eu peço no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus. Irmãos, Deus abençoe a cada um. Como Daniel, por favor. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande